dia! Estou aqui hoje com Henrique Nogueira e Rainer Willer para conhecer melhor um dos candidatos à presidência. Bom dia, Rainer. Bom dia, Henrique. Bom dia. Rainer, qual seria o nome desse candidato? Olha, o nome dele é Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos. Ele é mais conhecido como Cabo Daciolo. Ele já teve alguma profissão, exerceu? Olha, ele exerceu a profissão de bombeiro militar, a qual ele não exerce atualmente. Qual seria a idade desse candidato? Ele tem 42 anos. Ele nasceu em que local? Florianópolis, Santa Catarina. A data seria qual? 30 de março de 1976. Ele é casado, solteiro, viúvo? Qual a Sim, situação? ele é casado. Qual o nome da esposa dele? Cristiano Daciolo. Ele declarou algum bem ao TRE? Não, ele não declara nenhum bem ao TRE. E sua religião? Eu diria que ele é cristão, evangélico. Entendi. Henrique, o candidato é ficha limpa, ele tem algum processo sobre ele? Daciolo ele não tem nenhum processo judicial contra ele, ou seja, a ficha dele é limpa. Ótimo. O que motivou o candidato a entrar na política, Henrique? Olha, o que levou ele a se candidatar foi acreditar que o Brasil deve se concentrar em investir no aumento de produção. Entendi. Ele já realizou algum trabalho social ou ele realiza atualmente? Nunca realizou nenhum trabalho social. Entendi. Ele já exerceu algum cargo político anteriormente? Olha, ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições estaduais de 2014, pelo partido PSOL. Ele enviou algum projeto aos diversos níveis da esfera pública? Ele enviou 56 projetos, apenas um ele era autor. E o que ele enviou é o projeto que punirá com prisão de 2 a 5 anos o servidor público que enriquecer sem justificativa, ou seja, enriquecimento ilícito. Entendi. Ele participa de algum... Qual partido foi o candidato afiliado? Ele é filiado ao Partido Patriota, com seu registro definitivo em 19 de julho de 2012. Entendi. Ele tem algum posicionamento, direita, esquerda, centro, qual seria? Eu diria que ele é de centro, porque ele concorda com algumas coisas da direita, mas ao mesmo tempo com algumas da esquerda, então eu diria que ele é de centro. Entendi, não tem bem definido o que ele é. O candidato é a favor ou contra a venda das nossas empresas públicas? Ele é a favor da privatização das empresas? Ele é contra a privatização. Ele acredita que a gente deve investir nas estatais para que elas comecem a ser mais competitivas assim no mercado. E ele é contra a privatização. É ótimo. Ele votou, se posicionou contra ou a favor das últimas reformas, sendo a trabalhista, reforma do ensino médio, congelamento dos gastos sociais? Ele se votou contra a reforma trabalhista, contra os gastos, contra o teto de gastos, contra a reforma do ensino médio, todo ele votou contra. Inclusive a PEC em si. Que é o congelamento dos gastos sociais. Exatamente. Quais as principais propostas do candidato em relação à educação? Bom, as propostas para a educação dele é aumento no repasse de recursos aos estados e municípios, melhoria na acessibilidade das infraestruturas das escolas, a valorização das universidades federais, a melhoria do ensino médio e aumento no acesso à educação pública, entre os outros, que hoje em dia é uma coisa bem ampla. Na segurança, quais seriam as propostas dele? As propostas para a segurança dele seriam a reformulação dos critérios de distribuição dos presos dentro dos presídios, o combate ao tráfico de entorpecentes e drogas, ampliar em 10% o PIB nas Forças Armadas e ampliar a quantidade de recursos repassados pela União aos Estados. Compreendi. E Henrique, na saúde, quais são as propostas do candidato? Bom, em suas propostas para a saúde, Daciolo promete criar um plano de carreira para médicos da rede pública,
aumenta a qualidade de leitos de internação, a unidade de terapia intensiva. Ou seja, ele quer ajudar os médicos da rede pública nas suas propostas da saúde. E o candidato, ele apresenta alguma proposta para algo relacionado à etnia cultural brasileira? Bom, o candidato não apresenta nenhuma proposta que abranja a cultura étnica brasileira, mas ele promete investir em tantas outras áreas como educação, previdência social. Então é isso. Agradeço ao Rainer e ao Henrique pela colaboração para explicar para a gente sobre o candidato e peço aos eleitores que na próxima semana pesquisem mais sobre os candidatos, procurem saber se eles têm ficha limpa, quais são os projetos deles, quais são as visões dele para o Brasil e votem com consciência. É muito importante que vocês façam essa pesquisa e procurem saber melhor sobre os candidatos. Muito obrigada. É o programa a solução contra as drogas, ensinando a dizer não. Pode parar. Bom dia. Estamos aqui hoje com Rainer Willer e Henrique Nogueira para conhecer melhor um dos presidentes. Bom dia. Estamos aqui hoje com Henrique Nogueira e Rainer Willer para conhecer melhor um dos candidatos à presidência. Bom dia, Rainer. Bom dia, Henrique. Você poderia nos dizer um pouco mais sobre esse candidato? Olha, Pergunta